Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, porque o Senhor mais uma vez nos reúne diante do Senhor e da sua palavra, e nós pedimos a bênção do Senhor, para que o Senhor fale conosco, abra o nosso entendimento, que esse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, possa realmente transformar de fé em fé, de glória em glória nossas vidas, na mesma imagem do seu Filho. Não queremos apenas ouvir a palavra, desejamos que ela entre em nosso interior, possa nos lavar, nos transformar e fazer aquela obra preciosa da palavra. Ó Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós terminamos o capítulo 7 de João. Hoje nós vamos considerar o capítulo 8 e a nossa intenção é vermos o Senhor. Ver o Senhor, conhecer sua palavra, seu Espírito e as pisadas que ele deixou no Evangelho de João para nós trilharmos como seus discípulos, seguir a ele. Nós nos sentimos numa escola, e na escola onde ele é a sala de aula, ele é a lição e ele é o mestre. Então essa é a nossa maior necessidade. O nosso ambiente não é um ambiente mais terreno, ele é um ambiente celestial. E o assunto não é uma teoria, né? O assunto, na verdade, é uma pessoa. Não é compartilhar uma religião, mas é desfrutar da vida gloriosa do Filho de Deus que se deu e ressuscitou para se tornar a nossa vida. Então, Jesus mesmo é a resposta a todas as necessidades da humanidade, de cada um de nós. Isso é maravilhoso, porque ele falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quer dizer que nós somos chamados para uma pessoa. E até a gente entender isso, a gente pena muito, né, por seguir religiosamente uma tradição, um ensinamento, e colocar jugo sobre nós, e a gente não entra no descanso do Senhor, porque ele falou: meu fardo é leve, meu jugo é suave, encontrareis descanso para as vossas almas, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Falou isso em Mateus 11, 28 em diante. Então, essa grande necessidade da gente conhecer o Senhor, o que ele quer de nós hoje, como nós vamos realmente honrar o Senhor no nosso cotidiano, no meio de situações que simplesmente nós não temos como mudar as coisas, né? Então, nós vimos que o Senhor operou um grande milagre no capítulo 5 de João, porque ele curou um homem que estava enfermo há 38 anos num dia de sábado. E isso gerou um caos ali para os judeus, especialmente a liderança, porque eles acharam que Jesus não poderia fazer aquilo porque era sábado e está quebrantando a lei. E isso gerou uma discussão depois, se ele era o Cristo ou não. E chegamos no capítulo 7, o final, foi essa tremenda demanda entre eles, né? A sensação é que eles estão numa arena de gladiadores. As espadas são o orgulho que o homem tinha através do conhecimento, e eles estavam se ferindo uns aos outros. Uma guerra, entre aspas, como se fosse santa, mas é uma guerra de ódio e cegueira, porque eles estavam discutindo o campo da teologia judaica, mesmo sobre a lei, mas eles não conseguiam ver que Jesus é aquele que havia de vir. Chega no verso 53 do capítulo 7, depois de toda a discussão,
entre eles, diz assim: cada um foi para a sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Em outras palavras, Jesus não tinha casa em Jerusalém. Eles deixaram Jesus fora do seu, digamos, dos seus direitos, né? Ele veio para aqueles que eram seus, os seus não o receberam. Quando ele nasceu, não havia lugar para ele nas instalações, nas estalagens, nas casas. Jerusalém estava envolvida com política e religião, que era o tempo do alistamento de Cláudio César. E eles não perceberam que a profecia se cumpriu. Maria enrolou o bebê e deitou ele na manjedoura porque não tinha lugar, você imagina? Então, assim, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o dono do universo, não tinha casa. Não foi recebido. E parece que o habitat dos animais tinha mais calor, mais hospitalidade do que a casa dos líderes religiosos. Jesus foi enrolado como uma criança e Maria deitou ele numa manjedoura. Manjedoura é o lugar onde os animais comem. Então o primeiro órfão, sobretudo, foi o Senhor. Órfão em relação à nação dos judeus. E Jesus teve que ir para o Monte das Oliveiras, porque ninguém quis receber ele. Então, a religião faz isso. Ela cega o homem, torna o seu coração endurecido, insensível, e ele não percebe que o maior privilégio da vida, que é a gente ser amigo do Senhor e cooperar com o seu propósito, e às vezes o seu propósito envolve receber pessoas, a gente não consegue enxergar isso. Eles iam ao templo, eles davam o dízimo, eles liam o Velho Testamento, eles praticavam toda a tradição, mas eles eram como sepulcros caiados. Por fora estavam bonitos, mas por dentro eles tinham cheiros de defunto. Estão entendendo? E esse é o contexto que nós temos analisado sempre, a questão da religião contra o próprio Senhor. Como que pode aquilo que era de Deus se tornou um instrumento na mão do inimigo? O quê? O templo, o mito Moisés e a lei. Como um tripé que segura essa máquina, o templo, Moisés e a lei se tornou um tripé da religião judaica. E agora, porque isso que Deus deu substituiu o próprio Deus na cabeça deles, no coração deles, então se tornou só uma tradição, um sistema religioso. E o inimigo, ele se assenhorou disso, ele usava isso. As pessoas achavam que estavam fazendo coisas boas para o Senhor e, na verdade, eles estavam alinhados a um ambiente hostil. Então, quem perseguiu Jesus? Primeiramente, não foi Herodes. Primeiramente, não foram os gentios, não foram os romanos. Primeiramente, quem perseguiu Jesus foi o seu povo. Né? Agora, irmãos, temos que considerar o seguinte: nós podemos ser esse povo. Como era naquela época, sermos nós hoje. Ele fala assim: nossa, como é que eles fizeram isso? Né? Que gente idiota. Mas nós podemos ser como aquelas pessoas meramente religiosas. Então Jesus vai para o Monte das Oliveiras e diz o capítulo 8, verso 2, que de madrugada ele voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Então você percebe aqui uma coisa que você vai ver nos 4 evangelhos, que Jesus trabalhava em Jerusalém, mas não descansava em Jerusalém. Ele não tinha casa em Jerusalém. Às vezes os evangelhos mostram que ele ia para o Monte das Oliveiras, mas chega uma hora que você vai ver que atrás do Monte das Oliveiras tinha uma aldeia.
Essa aldeia se chamava Betânia, porque ele começou a andar de aldeia em aldeia, até que ele entra numa aldeia chamada Betânia, e diz que uma casa se abriu para ele. E essa casa era a casa de Marta e Maria. Vocês se lembram disso? Tudo que Jesus queria era uma casa que se abrisse, porque quando a casa se abre, significa que o coração se abriu. Ele simplesmente não queria palácio, não queria o templo, não queria nem sequer Jerusalém. Ele queria realmente pessoas com o coração aberto que pudessem se tornar o lugar do seu descanso. E essa casa se abriu, e por diversas vezes mostra a Bíblia que, por um lado, ele está indo para Jerusalém, mas chega um momento que ele vai além de Jerusalém, porque Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, mas se você está em Jerusalém, você não vê Betânia, porque entre Betânia e Jerusalém você tem o Monte das Oliveiras. E ele amou Betânia. Lá era o lugar do seu descanso. Certa vez queriam matar Jesus. Não acharam ele em Jerusalém. Sabe onde ele estava? Na casa de Simão, chamado leproso, em Betânia. Os judeus procuravam ele em todo lugar, mas eles não procurariam numa casa de um leproso. O leproso era excluído da comunidade judaica. Com quem Jesus se identificou? Jesus se identificou não com alguém que se achava santo, não com alguém que se achava melhor, não com alguém que se achava digno. Jesus se identificou com alguém que estava no mesmo sentimento que ele, um leproso. Porque eles diziam que Jesus tinha demônio, que ele era um impostor, que ele fazia os milagres por dedo de Beelzebul. Então você vê que quem passa a receber o Senhor são os doentes. Ele fala, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. O médico vem curar os doentes. A casa que se abriu é a casa dos miseráveis. Por isso que a religião ela é tão terrível, porque o orgulho mais tenaz, mais terrível é o orgulho da santidade, da religião, quando os homens se acham superiores aos outros. E eles passam a diminuir os outros. Quanto mais conhecermos o Senhor, mais humildes seremos. Porque entenderemos que somos os mais miseráveis. Se Ele nos recebeu sendo nós miseráveis, como nós não receberemos as pessoas que Ele colocar no nosso caminho? Por que eu estou falando isso aqui? Porque agora você tem uma mulher adúltera. Eles excluíram Jesus da comunidade, e agora que Jesus está ensinando eles, verso 3 diz, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Agora você imagina a vergonha que esses homens estão levando a essa mulher? Que insulto! Como diminuir essa mulher? E disseram, verso 4, a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em pleno adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Então, eles estão usando uma mulher politicamente para intimidar Jesus com uma armadilha. Você vai quebrar a lei? Entendeu? A lei manda apedrejar. E você vai fazer o quê? Eles não tiveram compaixão dessa mulher. Eles puseram aquela mulher. E o pecado deles era maior do que o pecado dessa mulher. Como? E isto diziam eles, verso 6, tentando para terem o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. A tradição diz que Jesus começou a escrever os pecados desses homens. Mas nós não temos uma história plausível, né, na Bíblia para dizer que é isso, porque Jesus não era como eles para expor os pecados das pessoas. Jesus nunca quis trazer a público, ele é um cavaleiro, ele é nobre. Ele não é como nós, que nos acusamos uns aos outros, né? Mas ele estava escrevendo com o dedo na terra. O que ele está escrevendo? Não sei.
Mas ele fala, diz o 7, como insistisse na pergunta, você vê que eles estão insistindo. E aí, vai apedrejar ou não vai? O que você vai fazer diante dessa mulher? Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Agora Jesus apela para a consciência deles. Quem de vocês é um juiz em autoridade e isento de pecado para poder cumprir a lei de apedrejar uma pessoa? Quem de vocês está livre de pecado? Então o Senhor está mostrando que a finalidade da lei não era exatamente condenar as pessoas, mas como a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, ou seja, mostrar ao homem que o homem não pode salvar a si mesmo para ele vir ao Senhor misericordioso. Quando Jesus faz isso, e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Eu fico imaginando essa cena. E ele apela para a consciência. E a Bíblia diz que o ministério do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ainda não tinha vindo como derramamento no Pentecoste. Mas a gente pode imaginar o quanto ele estava trabalhando aqui, tocando na consciência desses homens. E nessa hora, diz que no verso 9, mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Você imagina que cena? Ele não falou para não apedrejar. Ele falou: aquele que estiver isento de pecado, seja o primeiro a pegar a pedra. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que situação, irmãos, maravilhosa, gloriosa. Nós vamos chegar no capítulo 10, que diz que Jesus é a porta das ovelhas. Isso significa, o capítulo 14 vai dizer que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a pessoa vai a Jesus, uma porta se abre porque Ele é a porta e a pessoa entra no reino e encontra o Pai Celestial. A religião condenava, Jesus salvava. Por que essa mulher não foi apedrejada? Porque Jesus não cumpriu a lei? Não exatamente. Mas Paulo vai dizer que o fim da lei é Cristo, quer dizer, ela chegou no fim da lei. E quando ela chegou no fim da lei, no lugar de ser apedrejada, o que aconteceu? Uma porta se abriu. E quando a porta se abriu, o que aconteceu? Essa mulher passou. Oh, irmãos. O que nós vamos fazer com as pessoas que estão ao nosso redor? Vamos apedrejar elas? Vamos achar que nós somos melhores que elas? Todos nós somos indignos da graça e da misericórdia. Mas a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançou. Então as pessoas precisam encontrar a porta. Agora Jesus é uma porta. Não uma, Ele é a porta. A pergunta é que quando o moribundo, o pecador, chegou a Jesus, uma porta se abriu e ela foi salva. Quando as pessoas chegam a nós, o que elas encontram? Um homem com as mãos cheias de pedra para apedrejar? Me entende, irmãos? Ou elas também encontram uma porta? Porque se Cristo realmente habita em nós, como disse Paulo, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até ser Cristo formado em vós, quer dizer, a formação de Cristo em nós fala da maturidade, da vida de Cristo em nós. Ele é uma porta.
Quando as pessoas chegarem em nós, não vão encontrar religião ou opinião, elas vão encontrar um caminho do amor. Elas vão ser abraçadas também. Qual é o grande problema, irmãos? É que de alguma forma o cristianismo se tornou hoje o judaísmo da época de Jesus. As pessoas estão escandalizadas com o cristianismo, com tantas pregações estranhas, com tanta liturgia, com tanta tradição, com tanta teologia da prosperidade, onde as pessoas congregam, caminham, mas elas não são transformadas. E as pessoas não querem simplesmente o ensinamento, elas querem encontrar a verdade e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Então essa passagem de João, ela é desafiadora, porque se falarmos que somos discípulos de Jesus, ele espera que nós venhamos viver esse mesmo nível de vida num plano mais alto que Jesus viveu. E assim como teve essa mulher pecadora, adúltera, nós teremos uma infinidade de situações de pessoas ao nosso redor que a religião não vai resolver o problema delas. Nem o dinheiro, nem a política, a sociedade, nada. Porque é um reino maligno. É uma constituição de uma cultura caída que simplesmente as pessoas estão como num lamaçal de pecado, que quanto mais se mexe, mais afunda. É um abismo interior, é um caos, não tem para onde ir. Elas precisam realmente do Salvador. E o Salvador quer se manifestar através de nós. Amém? Amém. Por isso que não queremos pensar os evangelhos simplesmente como um livro a ser estudado, mas sim como um desafio a ser praticado, uma proposta do evangelho a ser praticado. Então, continuando o texto, de novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você está vendo? Que se a gente não segue Jesus, mas segue uma tradição, nós estaremos em trevas. As pessoas estão seguindo, entre aspas, uma igreja. Entre aspas, porque não é a igreja, é um sistema. Mas não estão seguindo Jesus. Estão em trevas. E só quer que nós tenhamos luz. Então lhes objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e sei para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Irmãos, Jesus está dizendo que ele não julgava ninguém. Nós julgamos as pessoas? E ele falou: não julgueis para não serdes julgados, porque com a medida que vocês medir, vão medir vocês também. Quantas situações não se resolvem porque o homem não tem condição de resolver. Ele é impotente, a carne não muda. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeira. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então lhes perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu-lhe Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. De outra feita, lhes falou Jesus, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Então diziam os judeus: terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque ele diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Você está vendo que eles não entendiam nada que Jesus falava? E prosseguiu: vós sois cá de baixo,
Eu sou lá de cima, vós sois desse mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis no vosso pecado, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Agora Jesus está apelando para a narração do Velho Testamento, quando o eu sou se revela, as teofanias de Deus, que são as manifestações de Deus em forma teofânica, quando ele se manifestou como o anjo de Javé, e ele se revelou no Velho Testamento a Abraão, a Jacó e a outros. A Moisés, quando Moisés pergunta quem ele é, ele falou: diz que o eu sou te enviou. Quem é o eu sou? É o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o Deus eterno. Jesus está dizendo: eu sou o eu sou que apareceu a Moisés. Mas eles não criam. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Então eles perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio eu vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas coisas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Jesus falou para Nicodemos, né? Assim como Moisés levantou uma serpente de bronze e aqueles que olharam para ela foram curados, assim também eu vou ser levantado e todos que olharem para mim vão ser curados. E novamente Jesus está dizendo: quando eu for levantado vocês vão saber que eu sou, porque ele seria crucificado, ressuscitaria e ascender aos céus junto com o Pai, o Espírito Santo ia ser derramado, e quando Pedro pregou, se converteram cerca de 3 mil. Aí eles reconheceram que Jesus era o que era. Mas até então, eles estavam cegos. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos se tornaram crentes, creram nele. Mas Jesus está dizendo: se vocês permanecerem na minha palavra. Uma coisa é você crer, outra coisa é você permanecer na palavra. Se vocês permanecer, vocês vão ser meus discípulos. O que é um discípulo? Discípulo é aquele que segue o Senhor. É aquele que nega a si mesmo, nega as suas opiniões, toma Jesus como modelo de vida, estilo de vida, e lhe obedece. Mas será que eles vão de fato seguir o Senhor? Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravo de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Começaram a se ofender. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Então você vê que a crença deles foi uma crença meio psicológica, de mente, mas não de coração. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes com vosso pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles:
Nós não somos bastardos, temos um Pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhes disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honra meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas que morreram? Quem, pois, te fazes ser? Respondeu-lhe Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Pai. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos? E viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegarem pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do meio deles, porque nessa hora Jesus se revela como Deus. Ele é o eu sou que apareceu a Moisés. Então, irmãos, você tem aqui a manifestação da glória, da divindade de Jesus, que ele é 100% homem, Jesus de Nazaré, filho de José, como pai adotivo, e filho de Maria, que de fato do seu ventre foi gerado Jesus como verbo eterno. E ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Ele veio cumprir sua missão como homem, mas ele é o Deus eterno junto com o Pai. Eles não viam. E eles queriam matá-lo. Mas agora Jesus está dizendo, mostrando a natureza do problema deles. Qual é a natureza do problema? Vocês são filhos do diabo. Não é uma questão de vocês procurar uma religião. É uma questão de salvação. O Salvador morreria por eles. Eles precisariam nascer de novo e se converter. Então, queridos, que Deus nos guarde para não sermos religiosos, que leem a Bíblia, que falam as coisas, mas que não têm a união com Cristo pelo Evangelho, e cada um segue a sua própria vida da maneira que quer. O Senhor orou, ensinando os discípulos a orar: Pai nosso que estás no céu. Em primeiro lugar, santificado seja teu nome. Aqueles que são discípulos, a preocupação deles primeiro é que o nome do Senhor seja
santificado em todas as situações. Como que o Senhor vai ser honrado? Não é o que é bom para mim e para você. Venha a nós o teu reino, porque nós queremos o nosso reino, nós queremos ficar bem. Nós queremos uma fuga. Até às vezes a igreja para nós é um lugar para a gente se sentir bem, mas não é isso que Jesus veio trazer. Fala, venha a nós o seu reino, lugar onde o governo do Senhor, o governo de amor, prevaleça. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua, não a nossa. Assim na terra como é feita no céu, porque no céu não tem resistência. Mas na terra o que ele encontrou? O seu povo cheio de orgulho e de cegueira. Eles estavam seguindo a sua vontade. Precisamos orar para o Senhor subjugar a nossa vontade. Nós somos cheios de vontade, viu, irmãos? Cheio de ego, cheio de mania, cheio de opinião. Né? Pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão é nosso, não é teu. Ele quer que haja essa comunhão entre irmãos, da gente suprir e repartir o que tem uns com os outros. Se uns têm de mais e outros têm de menos, é porque alguém está segurando. Fala o pão nosso, mas nós não queremos compartilhar o pão que ele nos deu. Deixaram Jesus do lado de fora e nós vamos negar alguma coisa para as pessoas? Vamos. A menos que aquele que é o amor governar o nosso coração. Livra-nos de cair em tentação, ou livra-nos de cair na tentação do tentador. Qual a tentação? A tentação de você, como tentador, ser formado por Deus, criatura de Deus, teve dons como Satanás teve, ter sabedoria, ter tudo, mas era rebelde. Converteu tudo que Deus deu para ele para si mesmo. A tentação ali é a tentação de não depender de Deus. É de viver uma vida com todas as dádivas que Deus dá, mas excluindo Ele da nossa própria vida. A gente quer as bênçãos, mas não o abençoador. Nós queremos os dons, mas não queremos o dom de Deus. Queremos a proteção de Deus, mas não queremos Ele mesmo. Me entende, irmãos? É a tentação de uma vida de orgulho, de ambição, de vaidade, por tentar viver sem a entrega total da vida ao Senhor. Que Satanás tentou Jesus, desde o deserto, né, a viver uma vida de independência com seu Pai. Livra-nos de cair em tentação, dá-nos o pão de cada dia, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Oh, irmãos, estava tudo errado aqui. Eles não perdoavam, eles lembravam os pecados, eles queriam atirar pedras. Quantas vezes a gente não representa o Senhor, nós representamos o velho homem, né? E ele está dizendo, se a gente não perdoar as pessoas e perdoar também as suas dívidas, e às vezes a dívida ali é literal, você não se vingar das pessoas por coisas que fizeram, o nosso Pai não vai nos perdoar, porque o perdão, ele é como o ar que a gente respira. Se você não perdoa, você morre. Quando você não perdoa uma pessoa que você odeia, você se torna atormentado por ela, porque você é que mais se lembra dela. E aí isso vira uma prisão, né? O perdão, ele é um rio de vida que corre do trono de Deus. Jesus transformou inimigos em amigos, morrendo na cruz. E ele agora está ensinando a gente a orar, que a gente possa perdoar as pessoas como o Pai nos perdoa. Então, irmãos, esse capítulo de João, que começa com essa mulher, é uma denúncia à falência da religião. E ao mesmo tempo é um chamado para um estilo de vida nos princípios do reino de Deus. A religião, você se esforça para praticar uma coisa que você não tem condição, para você merecer, ter mérito com Deus, e você tem morte e condenação. A vida que Jesus está propondo é a mesma que ele ofereceu a essa mulher. Você é digna de morte, você é pecadora, você não pode se mudar e a religião não te muda. Vai e não peques mais. Significa que essa palavra imperativa
Ela é uma palavra que dá o poder da gente ir e não pecar mais. Ou seja, Ele nos deu uma vida nova que nos transforma. Se alguém perguntasse a essa mulher, vem cá, o que você fez para você não pecar mais? Eu não fiz. Todas as vezes que eu tentei fazer, eu caí naqueles mesmos pecados. O que aconteceu? Eu encontrei a porta. E eu passei. E eu fui abraçada pelo Pai. E eu ouvi uma palavra, essa palavra entrou em mim. E essa palavra mudou algo dentro de mim. Ela nasceu de novo, deixou de ser filha do diabo e se tornou uma filha de Deus. Agora é uma nova vida, é a vida que vence a morte, as trevas, o pecado e todas as coisas. Vence o nosso caráter, nós somos terríveis. Essa vida que habita em nós, ela quer viver através de nós e nos levar a viver como Jesus. Terminando aqui, irmãos, o mesmo Jesus que viveu na terra, na Palestina antiga, em Jerusalém e ao redor, ele vive hoje. Só que como ele viveu na terra fazendo bem, curando, pregando o evangelho, ele quer viver hoje através de nós. Quer amar as pessoas, tocar as pessoas, abraçar as pessoas. A grande questão é, nós vamos ser esses discípulos que vamos orar, Senhor, seja feita a tua vontade e não a nossa? Nós vamos sair da frente para que ele assuma a liderança? Uma vez Jesus entrou numa casa, que foi convidado, e a casa entupiu de gente. Aí tinha um homem paralítico. E os amigos dele fizeram o quê? Subiram no telhado, tiraram as telhas, amarraram as cordas e desceram a maca dele. Vocês lembram disso? Ou seja, na casa que Jesus estiver, pode ser que ela vai encher de gente. Pode ser que as pessoas vão descer pelo telhado, pela janela. A casa é tua ou a casa é do Senhor? Estão entendendo, irmãos? Se a casa é tua, você faz o que você quer. Se a casa é do Senhor, quem é você? Você vai ser um mordomo. A grande questão é a gente ouvir o Senhor. É quando o Senhor realmente bate e nos chama para algo acima da religião. Irmão, nós somos muito religiosos. Somos hipócritas. Estamos com cheiro de defunto, mas que o Senhor nos leva a ter o perfume de Cristo em nossas vidas. Por isso que o Evangelho de João, ele escandaliza. Os evangelhos escandalizam. Ele falou, o povo está indo embora aí, né? Eu falei, vocês querem ir embora também? Junta os trapinhos, vocês vão embora, porque eu não tenho uma vida fácil para vocês. Ele está chamando a gente para morrer, para viver uma nova vida. E essa é a vida eterna, que te conheça a ti e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, queridos, que o Senhor nos livre da cegueira e nos leve a entrar profundamente nesse reino de amor, de perdão, de misericórdia, de compaixão, aonde Ele possa continuar salvando e abençoando as pessoas. E uma coisa maravilhosa, quem eram os discípulos de Jesus e os seguidores de Jesus? Seus amigos, suas mães, seus pais e seus irmãos. São as pessoas que a religião não quis receber, que eram pecadores, que Jesus curou, expulsou demônio, transformou. Maria Madalena diz que dela Jesus expulsou, você se lembra? 7 demônios. Essas pessoas a religião não quer, porque eles não têm poder para expulsar demônio, porque eles estão endemoniados. Né? Eles estão endemoniados. Então eles não têm poder para expulsar demônio. Jesus queria os endemoniados, porque Ele é aquele que repreende os demônios. Ele é a luz. O apóstolo João vai falar na sua primeira epístola que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então muitas coisas que estão ao nosso redor, que nós olhamos conflitos, guerras, caos nas famílias, tantas coisas, a gente vê pessoas com problemas. E são problemáticas, mas muitas vezes nós não vemos que isso são demônios, que tem gente endemoniada, precisa de libertação. Além de lidar com pessoas, nós estamos lidando com principados, potestades. Parece que tem mais demônio do que pessoas, né?
Então, antes de lidar com pessoas, precisamos estar em oração. Nós temos que vencer a batalha nos céus antes de vencer e lidar com elas na terra. Precisamos amar as pessoas e expulsar os demônios. Só falou, esse que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. Está falando de demônios. Estes sinais seguirão os que creem em mim. Em meu nome expulsarão os demônios. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes farão dano nenhum. Então, irmãos, esses sinais seguem para aqueles que seguem o Senhor, obedecem o Evangelho e no seu nome eles estão agora vivendo e proclamando o Evangelho. Que sejamos esses, né? Que o Senhor nos dê uma fome grandiosa no nosso coração de também viver uma vida na luz e ser um canal de bênção ao nosso redor. Essa é a mensagem do capítulo 8, né? Que, graças a Deus, nós estamos falando desde o capítulo 1, né? É bom que às vezes a gente fala umas coisas assim que parece que a gente está jogando carapuça na cabeça de alguém, né? Aí vai falar assim, irmão, você está falando comigo? Está jogando em direto? Não, não estou jogando em direto, eu estou falando diretamente com você. Eu não sou de jogar em direta. Você não presta, você merece o lago de fogo, o inferno, você não merecia estar vivo. Você está vivo porque Deus amou você. E te perdoou você e a mim. E você é um desgraçado porque você não está amando as pessoas. Agora o Senhor te chama para um reino de misericórdia, de perdão, de compaixão. Né? Quantos vão para o inferno? Quantos estão condenados? Porque mesmo ouvindo a verdade, eles insistem em seguir o erro. E o Senhor não chama a gente para uma religião, irmãos. Ele chama a gente para Ele. Então, se Deus quiser, na próxima reunião, sexta-feira, vamos entrar no capítulo 9, que o Senhor curou um cego de nascença. Né? E aqueles que achavam que via, falaram assim, Senhor, nós também somos cegos? Falou, se vocês fossem cegos, não teria problema. Porque vocês falam que vê, esse é o problema. Porque eles achavam que eles eram melhores do que aquele cego de nascença. Todos estavam cegos, irmãos. Que o Espírito Santo encontre lugar no nosso coração. Para a gente entender, irmão, nós estamos no meio de um caos. E nós precisamos da graça de Deus todos os dias para saber como honrar o Senhor no meio da adversidade. Tem muita gente condenada procurando a porta. Estão procurando uma religião, uma saída no dinheiro, na política, no sexo, na droga, no novo casamento, seja lá onde for. Mas, na verdade, eles estão precisando encontrar a porta que é o nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude a ser esse que conduz as pessoas à porta que é Cristo. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Pai, tem misericórdia de nós, porque sem a Tua graça nós somos os piores, Senhor. Que a graça e a misericórdia sejam abundantes em nosso coração, para que quando as pessoas olharem para nós e encontrarem o próprio Senhor, nos ajude, Senhor. Abra os nossos olhos, nos dê essa graça maravilhosa, muda o nosso coração. Queremos sujeitar o nosso coração a Ti. Também pedimos, Senhor, expulse os demônios que muitas vezes atormentam a nossa alma, nossa mente, nossa vida, nossa família, nossos relacionamentos, as pessoas em nosso redor, no nosso trabalho. Nós queremos rejeitar o caos, as trevas, Senhor. E que haja um reino de paz, de harmonia, de graça, de bondade, de milagre. Queremos que a nossa casa seja cheia da presença do Senhor. Perdoe-nos, Senhor, porque muitas vezes tentamos controlar as coisas da nossa maneira. E quanto mais a gente tenta controlar, pior fica, Senhor. Porque sem Ti, como o Senhor falou, nada podeis fazer. Ó Deus, que haja um rio de vida, de amor, de perdão, a começar conosco. E que as pessoas ao nosso redor, elas sejam tremendamente impactadas com o poder do Evangelho. Dá-nos a graça de pegar o Evangelho. Senhor, nos ensina a amar as pessoas ao nosso redor. Livra-nos de uma vida miserável, egoísta.
Não nos permita, Senhor, sermos pessoas infrutíferas, que possamos ser pais espirituais, mães espirituais, de adotar as pessoas ao nosso redor, como o Senhor fez. Encontre caminho em nosso coração. No nome de Jesus, para a tua glória. Amém.